E o nosso convidado de hoje, estou muito alegre com a presença dele aqui. Ele é fotógrafo, professor, geógrafo, né? E uma pessoa que eu admiro muito por conta do trabalho, né? Fiz questão de que ele viesse hoje estar batendo esse papo aqui comigo no nosso podcast. E eu queria que vocês recebessem aí de casa, com muito carinho, meu irmão Gustavo Costa. E aí, Gustavo, como é que tá, meu irmão? Salve, meu chapa. Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo, mano? Tranquilo. Gustavo, de antemão, obrigado, né, por ter aceito o convite de estar aqui batendo um papo com a gente no Pode Ser Sal Podcast, né? Eu fiz uma breve apresentação tua, Gustavo, mas eu gostaria que tu se apresentasse assim, né? E aí eu te pergunto, quem é o Gustavo Costa, para quem não te conhece? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Costa. Eu sou nascido e criado numa quebrada chamada Sabiaguaba, que fica no outro extremo, né, da cidade de Fortaleza. Aqui a gente está no Centro Cultural do Canidezinho. E aí Sabiaguaba fica no outro extremo, já num outro lugar da região metropolitana, já saindo de Fortaleza, que faz limite com a cidade do Eusébio. E aí eu sou nascido e criado em Sabiaguaba, venho de uma família, né, de agricultores e pescadores e tal. Minha mãe era costureira. E aí eu nasci nessa vivência, né, cercado de natureza, de praia e tal, de uma área de preservação ambiental. E no decorrer da minha vida, adentrei na fotografia, que é algo que eu trago tanto como profissão quanto como produção artística. E aí estudei geografia na Universidade Estadual do Ceará e também trabalho como professor de geografia e transito pela área da arte e educação. Pode De crer. início é basicamente isso. Massa. E tu veio da Sabiaguaba, mas tu morou na Sabiaguaba desde a tua infância, ou tu foi pra lá? Tu nasceu e se criou na Sabiaguaba? Como foi? Nasci e me criei no Sabiaguaba. Minha família é uma das primeiras famílias a ocuparem o bairro e tal. Já estão lá há mais ou menos mais de 100 anos, né? Sabiaguaba ela é datada na história oficial como um bairro centenário, mas a gente também entende que ele se estende para além disso, né? A minha família já deve estar há uns 120 anos no Sabiaguaba. Então nasci e me criei lá. Pode crer. E foi essa vivência junto à natureza que tu disse que cresceu ali na Sabiaguaba que te fez se apaixonar pela fotografia ou não? Qual foi o ponto-chave, assim, que tu disse, eu quero fazer isso aqui? Na realidade, assim, a fotografia ela entra na minha vida num momento bem triste, né? Acho que eu falei disso umas 2 vezes só abertamente, mas é interessante falar sobre isso. Há 16 anos atrás, quando eu tinha 16 anos de idade, foi no período que eu perdi minha mãe, né? Minha mãe estava doente, tá? Ela fazia hemodiálise, e aí nesse período eu ganhei um celular que tinha uma câmera. Um celular bem ruim, inclusive. Mas foi onde eu comecei a fotografar. E aí a minha mãe, ela precisava fazer pequenas caminhadas e tal, para poder se exercitar, o sangue circular, e eu ia acompanhando ela nessas caminhadas. Aí nessas caminhadas eu pegava o celular e ia fotografando. Eu ia fotografando a natureza, os animais, as plantas e tal. E ia dialogando com a minha mãe, né? Com a minha avó. Ela era minha avó, chamava ela de mãe. E perguntando sobre que planta é essa daqui, que bicho é esse. A minha mãe também era uma mulher que foi nascida e criada na Sabiaguaba, então ela sabia muita coisa da terra, das plantas e tal. E ela ia interagindo comigo. E foi nesse rolê, assim, na realidade, numa fase bem triste da minha vida que eu me encontrei com a fotografia. E a fotografia passa a ser, para mim, como uma das principais atividades que eu vou levar, tanto quanto profissão, como algo que eu gosto muito de fazer. Pode crer, mas então foi uma paixão, assim, tu se apaixonou e resolveu trilhar esse caminho ou não? Eu comecei a gostar da prática e tal. Mas com o celular? Achei interessante, com um celular. Pode crer. Só com 20 anos de idade que o meu pai ele me deu a minha primeira câmera, que era uma Sony Cybershot. E é interessante também, né, dizer assim que foi a primeiro festival de fotografia que eu participei, que foi o Manifesto no Dragão do Mar, acho que isso em 2012. Eu participei com um ensaio feito todo nessa câmera Sony Cybershot, mas isso eu já tinha 20 anos de idade, eu comecei com 16, então já tinha 4 anos fotografando com o celular. O celular quebrou e aí eu ganhei essa câmera do meu pai, perturbei ele que só para ele poder me dar, ele não queria me dar essa câmera porque minha família ela é bem humilde também, né? Então na época não tinha como eles me darem uma câmera, nessa época câmera ainda é cara, se hoje é caro, nesse período era bem mais caro,
Mas ele acaba que me dando uma câmera e eu começo... Na realidade, eu dou continuidade a esse trabalho. Pode crer, mano. E aí, depois da câmera, tu quis se aventurar mais? O que foi que te abriu nas portas da curiosidade no mundo da fotografia, assim, que foi que tu foi se instigando e tal? Eu acredito que foi muito a minha própria vivência no bairro, né? Um bairro muito grande, que tem muitas possibilidades de investigação de paisagem, né? Tem muita coisa, muito pano para manga se a gente for dar um rolê no bairro, tudo é assunto de fotografia. E eu sempre gostei muito do lance da paisagem. Eu acredito que todo mundo que inicia na fotografia, uma hora ou outra, vai estar fotografando paisagem. E lá tem muita coisa bonita para ver. Então, isso foi uma instiga para que eu continuasse fotografando, né? Ia dando um rolê na minha rua, né? No final da minha rua tem uma lagoa, que é um dos braços da Lagoa da Precabura. E ali eu ia indo, ia olhando as paisagens e tal, prestando atenção nas mudanças também. Esse primeiro trabalho que eu falei que eu exibi em 2012, ele se chamava Sabiaguaba Verde em Transição, que falava sobre as mudanças que o bairro vinha passando, mudança mesmo da desmatamento, queimada, especulação imobiliária. Então, meu olhar ele sempre foi muito direcionado para questões geográficas, né? Assim, para a questão do meio ambiente, da natureza em si. E Sabiaguaba é um lugar que até hoje a gente tem uma área verde preservada. Então, isso me deu uma vontade, uma necessidade também de acompanhar as mudanças do bairro e de fotografar aquilo que a gente sabia que estava começando a passar por um momento de ameaça, né? Que é o que a gente enfrenta até hoje. Até hoje existe essa questão da especulação imobiliária lá na Sabiaguaba, né? Dentro dessa construção, porque é uma área verde muito grande na cidade, né? Uhum. E vocês lá, de alguma forma, vocês se organizam, vocês se mobilizam dentro da comunidade para lutar para que essa especulação imobiliária não chegue até lá na Sabiaguaba, não? A gente se organiza, eu acho que desde a construção da ponte, né, da ponte sobre o Rio Cocó, que dá acesso da Sabiaguaba ao Cacipesca, que é outro bairro, um bairro que fica do lado. A gente se organiza desde essa época, mas em coletivo, que é o Coletivo Sabiá, que a gente formou tem mais ou menos uns 5 anos, que a gente vem acompanhando mais de perto, indo para reunião e tal, porque antes era tudo muito... acompanhava o que estava acontecendo naquele momento. Por exemplo, se a pauta do bairro naquele momento era a construção da CE 010, que passou do lado da duna e pegou metade da duna, né? A duna ela fica sempre ocupando o lugar dela e adentrando dentro da CE. Se o movimento era aquele, a gente estava correndo para aquilo dali. Só que dos últimos 5 anos para cá, como a gente tem um coletivo Sabiá, a gente consegue acompanhar mais de perto as demandas do bairro de uma forma geral, né? Inclusive está participando das reuniões do parque, né? Do parque a gente tem um documento chamado Plano de Manejo, né? Dentro desse plano de manejo a gente tem uma equipe, um grupo que faz parte da gestão desse parque. Uhum. E aí os moradores eles podem ocupar algumas cadeiras dentro desse lugar. E a gente tem lutado também para ocupar esse lugar para que a gente possa ficar sabendo de antemão do que vai acontecer no bairro, porque muitas vezes a especulação imobiliária vem, algumas áreas elas passam por esse processo de disputa e tal, e a gente não sabe o que está acontecendo, né? Porque a informação ela não chega. Então, se organizando coletivamente, a gente consegue acompanhar com mais exatidão, assim, o que vem ocorrendo. Isso também te inspira na tua fotografia, a luta, os moradores, esse meio ambiente que tu vive? Outra pergunta também que eu já vou deixar para ti é se tu tem quem são tuas referências fotográficas e se tu tem alguma referência fotográfica que é muito próxima a ti, de lá da Sabiaguaba ou aqui da cidade de Fortaleza. A minha fotografia ela é muito atravessada pela minha vivência pessoal, né? Eu não consigo fotografar algo que não me atravesse de uma forma genuína. Então, a natureza, o meio ambiente, os movimentos culturais da periferia, sobretudo. E aqui em Fortaleza, a festa de Iemanjá, que é uma festa que eu já acompanho há 10 anos, são todos movimentos que me inspiram porque fazem parte diretamente da minha vida. Uhum. Então, eu sempre estou muito próximo desses ambientes, dessas pessoas, desses grupos que eu fotografo. Fazem parte da minha vida ou da minha rotina de alguma forma. Sobre referência, eu tenho como referência pessoas que estão
próximos de mim, meus amigos, né, daqui da cidade. Léo Silva, Yuri Joatama, a própria Flávia Almeida, deixa eu ver. Pessoas que de alguma forma fazem parte da minha caminhada ou que estiveram bem próximo comigo, de mim, né, aliás, durante a minha vida. Mas de uma forma geral eu tento acompanhar trabalhos de fotógrafos e fotógrafas que se pareçam comigo. Por exemplo, o Januário Garcia, que é um fotógrafo daqui do Brasil, um fotógrafo do movimento negro, ele é inclusive ele faleceu, né, fez sua passagem tem uns 2 anos. Ele é uma referência para mim. Acho que foi um dos primeiros fotógrafos do movimento negro, né? O Januário. O Januário, e também tem o Walter Firmo, né? Walter que é um Firmo, fotógrafo pode do crer. Rio de Janeiro, Sim, um preto sim. também. Ele é referência para mim. E aqui na cidade, lá na minha comunidade, tem o José Albano, né? Que é um amigo também, que é fotógrafo, um dos fotógrafos daqui de Fortaleza que são bem conhecidos, tem um trabalho já a nível nacional e internacional, que é uma pessoa também que a gente se tornou amigo ao longo da caminhada e que ele me ajudou muito, assim, a entender fotografia. Aí na casa dele olhar os fotolivros também me ajudou a ter uma outra compreensão do que é fotografia, a entender sobre referência e tal, enfim. São pessoas que eu vejo que a caminhada, ela tem de alguma forma, ela se liga à minha, né? No caso do José Albano, por morar lá no Sabiaguaba e tal, e a gente ter esse nível de proximidade, né? Ter uma Faz amizade. tempo que vocês se conhecem? A gente se conhece desde que eu tinha uns 16 anos. Na realidade, eu sempre joguei bola lá no quintal dele, lá é um sítio, era aberto, e a gente, os pivetes assim das áreas, a gente jogava bola lá e tal. Aí um dia eu subi na casa dele, comecei a olhar lá os livros, os discos, a gente começou a trocar uma ideia, nessa época eu nem fotografava ainda. E aí a gente foi fazendo amizade, ficou amigo. Todo mundo pensa que a gente ficou amigo por conta da fotografia, mas nem foi. Foi um pouco antes. Lá também tinha, dia de lua cheia, tinha os encontros, né, de lua cheia, onde as pessoas faziam uma fogueira, aí tinha chá, as pessoas... Isso na casa do Zé Albano? Na casa do Zé Albano, lá no sítio dele. Hoje não tem mais? Hoje não tem mais. Ele fez durante 20 anos e agora ele parou de fazer. Mas foi nessas luas também que eu foi começando a ter proximidade à comunidade, né? Lá tem uma comunidade de 5 casas e tal. Outras pessoas moram e a família dele de uma forma geral, né? Que mora lá. Os amigos também foram... A gente foi ficando amigo, foi criando um vínculo. E eu ando lá até hoje. É uma pessoa que a gente troca uma ideia e tal. Ele olha o meu trabalho, ele dá opinião, enfim. Pode crer, mano. E como foi que a geografia entrou na tua vida, mano? Assim, falando na questão do estudo, assim, e tal. Essa tua vivência na Sabiaguaba te levou a despertar esse olhar pela questão da geografia? Ou não tem nada a ver uma coisa com... Eu acredito que tem a ver indiretamente, assim, porque o que eu estudei na geografia, na faculdade, muita coisa tinha a ver com a minha vivência de uma forma intuitiva, de uma forma empírica e tal. E durante a faculdade eu vou e começo a enxergar isso de uma forma mais técnica. Mas o meu caminho para chegar na geografia, ele veio de outro lugar, assim. A minha primeira faculdade que eu comecei, o primeiro curso foi gestão ambiental. E eu fiz, sei lá, faltava 1 ano para me formar, eu abandonei essa faculdade. Pública assim, ou privada aí? Privada, eu tinha uma bolsa que fiz Enem uma vez e consegui uma bolsa. E aí eu entrei nessa faculdade, faltava 1 ano para me formar. Aí eu estava trabalhando numa empresa de ônibus e tal, com almoxarifado, nada a ver, assim. Eu estava muito cansado, sobrecarregado. Aí eu, cara, quer saber de uma coisa? Aí eu larguei a faculdade, saí do emprego, peguei o dinheiro e viajei para um encontro chamado Encontro Nacional de Comunidades Alternativas, que acontecia no Maranhão. Aí passei 15 dias nessa viagem e tal. E lá eu conheci pessoas que tinham envolvimento com o campo da agroecologia, da permacultura e tal, da própria geografia. Aí voltei tentado a fazer vestibular de novo para entrar em um curso que tivesse a ver áreas das ciências humanas e das ciências naturais. Aí o cara vai ser geografia. Aí eu tentei uma vez para o bacharelado, não entrei. Depois eu tentei a licenciatura e entrei. Aí passei um bom tempo para terminar, mas deu certo, graças a Deus. Tem a ver, assim, comigo, porque eu gosto dos dois campos, tanto da área de humanas quanto da área de ciências naturais e tal. E muita coisa que eu vi, por exemplo, durante as aulas de campo, no litoral cearense, eram vivências que eu tinha
No dia a dia. desde pivete lá no Sabiaguaba. Então eu acredito que juntou uma coisa com a outra. E também ter estudado geografia me ajuda hoje, tecnicamente, a entender muita coisa que acontece lá no meu bairro, no que diz respeito, por exemplo, à área de preservação ambiental, ao parque de dunas e tal. E isso trouxe para mim uma consciência, né? Eu já tinha essa consciência ambiental, mas reforçou mais e também trouxe para mim, tecnicamente, uma forma de entender o meu entorno, que era só uma forma intuitiva e agora passa a ser juntando a minha vivência pessoal com a vivência mais técnica, que é o olhar realmente do geógrafo, né? Então Sim, é sim. uma coisa que se encontra com a outra. Recentemente, Mancha, ali na área da Sabiaguaba, tiveram algumas mudanças, né, por parte do governo do estado, mais voltada para o campo, acho que turístico, né, e tal. Tem aquele novo parque lá, né, que Sempre gastronômico. sempre gastronômico da Sabiaguaba. E tu, enquanto morador, né, a chegada desse centro gastronômico, porque eu lembro, né, vagamente que a gente fez uns rolês lá, fotográficos e tal, e tu acha que ali, de alguma forma, se quiseram gourmetizar aquela área ali, que antes eram habitadas por barraqueiros do bairro, né? E aí eu te pergunto, tu acha, na tua visão enquanto morador, se eles quiseram meio que de alguma forma gourmetizar aquela área, e se a chegada desse empreendimento do governo gerou alguma fonte de renda real para a comunidade, se gerou empregos, enfim, como é que está sendo essa mudança lá para vocês? Nesses 2 primeiros anos, assim, eu avalio como a gente teve grandes perdas, né, com a chegada do centro gastronômico, porque o capitalismo, toda vez quando ele chega, ele homogeneiza uma área, ele transforma tudo no mesmo molde, numa mesma aparência. A gente tem aí uma perda cultural muito forte. Porque, por exemplo, antes a gente tinha várias barracas e cada barraca ela era construída, adornada e arrumada de uma forma muito específica, né? Sim. Acompanhando a identidade daquele pescador, daquele comerciante, daquela família e tal. E hoje em dia, o que o complexo faz, né? O que ele fez? Ele trouxe uma homogeneização na paisagem, né? Todos os quiosques, eles são iguais, então o que a gente tem de perda, aí é uma perda de uma identidade cultural, né? Aham. Toda vez que eu modifico um espaço geográfico, que eu modifico a paisagem, eu transformo ela de uma forma com que essa paisagem, ela parece que ela saiu de uma fábrica, né, que foi fabricada aquilo dali. A gente tem grandes perdas, e uma dessas perdas é a identidade visual do lugar, né? Uhum. Antigamente, por exemplo, a gente tinha uma barraca que tinha 20 mesas, mas se chegasse mais alguém querendo sentar ali, a gente puxava-se uma mesa e oferecia para aquela pessoa. Hoje em dia, com o complexo gastronômico, não se pode mais fazer isso, né? Cada quiosque tem um número limitado de mesas, que inclusive, esse número limitado de mesas é o que vai ter que gerar lucro para aquele ambiente, né? Não pode ser adicionado mais nenhuma cadeira sequer, porque é tudo padronizado. Outra questão também que para mim me pegou muito, que mudou, que as pessoas de fora não conseguem ver, é até a forma da comida. Eu não estou dizendo que a comida é ruim, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, por exemplo, antigamente muitas barracas cozinhavam no fogão a lenha, Uhum. né? Comida no fogão a lenha tem um outro gosto, assim, né? Tem um outro sabor. E hoje em dia eles trabalham com fogão industrial. Então é um outro tipo de comida. Para você ver com a chegada dessa padronização, né? Uhum. Muda inúmeros pontos que são invisíveis para quem está dando um rolê, para quem está visitando, mas que para nós faz toda uma completa diferença, né? Uhum. Por exemplo, a ocupação do lugar. Dia de segunda e terça, o complexo ele não funciona, e a gente que é morador, a gente não pode nem entrar ali e tomar um banho de rio, por exemplo, né? As pessoas, isso é uma informação que muitas vezes as pessoas não sabem. Antigamente era liberado, a gente Chegou descia a ali de descer. bicicleta, encostava a bike, tomava um banho de rio e voltava para casa. Hoje só pode descer ali se o complexo ele estiver funcionando. Então, até uma perda nesse ritmo de ocupação do território a gente teve, né? Então, eu não vejo nesses 2 últimos anos um lucro que eu posso dizer assim que foi
que foi coerente com as mudanças que tiveram, né? Talvez possa ser que isso melhore daqui para frente, eu não sei. Mas eu acho que não, inclusive a caristia, né? Ficou um pouco mais caro. Todo mundo que vai lá reclama do preço e tal. E eu entendo que com essa nova movimentação de pessoas, com a ocupação turística e tal, os preços eles tendem a ter uma mudança, sim. Mas tem uma mudança que consiga incluir a população local, né? Se uma mudança que vai afastar, eu acho que não é positivo para nós. Pode crer. E na questão de geração de emprego e renda, mas impactou emprego, assim, na geração e tal, para a própria comunidade? Eu acredito que não mudou tanta coisa, não. Gerou emprego, sim. Empregos, por exemplo, dos próprios quiosques, né? Assim, a galera contrata quem eles querem, mas, por exemplo, a gestão do centro gastronômico, né? Se a gente for falar sobre gestão, quem vem para trabalhar no centro gastronômico, na parte da gestão, são pessoas de fora, não são pessoas do bairro. Seria interessante também que gerasse emprego, por exemplo, no campo administrativo, para os moradores do bairro. Para o museu, que tem lá, tem um pequeno museu e tal, memorial. Se os educadores daquele museu, se as pessoas que estão ali no campo da educação, né, os gestores nesse sentido, fossem pessoas do bairro. O que não são pessoas que vêm de fora, né? São contratados pelo Centro Cultural Dragão do Mar e tal, o Dragão do Mar. E são pessoas que muitas vezes não têm muito a ver com o bairro, então isso também é algo que me chama a atenção, porque poderia ser diferente, né? Pode crer, mano. E hoje, Gustavo, na tua realidade de vida atual, hoje o Gustavo se considera geógrafo, fotógrafo, como é que tá o Gustavo hoje? Cara, eu acho que tá tudo imbricado, né? Assim, eu continuo... Primeiro, eu me considero um fotógrafo, né? Mas também... Mas tu vive hoje da Eu vivo da fotografia? fotografia também. Hoje eu trabalho muito mais com arte e educação, mas também tenho meus projetos autorais de fotografia que circulam em exposições e tal. Aqui e acolá eu vendo alguma foto, enfim. Mas trabalho hoje muito mais com arte e educação numa produtora chamada Imagem Território, que é uma produtora que eu sou vinculado hoje. Independente. Independente. Pode crer. E desses teu trabalho aí de fotografia, mano, qual foi o que tu fez assim que te chamou a atenção, ou um mais recente? Fala um pouco desses teus trabalhos aí pra gente. Eu tenho agora, atualmente, uns 5 projetos autorais que eu acredito que estão na ponta da agulha, sim, para lançar um livro, para estar em exposição e tal. Um deles é o Afoitos, que é um trabalho que eu fotografo lá no Sabiaguaba, que é os meninos tomando banho na lagoa, pulando da ponte, tomando banho nas lagoas interdunares que tem lá e tal. Que é um movimento geracional, né, que acontece das crianças se apropriarem do lugar e fazerem o uso recreativo desses espaços, né, que é o contato com a natureza, a ocupação do território, enfim. E é um trabalho que eu já venho realizando desde 2017, que tenho construído um material interessante, que já rolou exposição, enfim. E entre eles também tem o trabalho da Festa de Iemanjá, né, que é um trabalho também que eu fotografo desde 2014, 15, vai fazer 10 anos agora, ano que vem. Aliás, já fez 10 anos, né? Comecei em 2014, estamos em 2024, são 10 anos. E que eu faço a minha interpretação da Festa de Iemanjá, né? Comecei fotografando em 2014, não, a primeira visita que eu fiz à festa em 2014, 2015 comecei a fotografar. Pra do Futuro ou pra Iracema? Para Iracema. Foi o primeiro ano que a festa foi transferida para lá, a festa oficial, né? Foi a festa de 50 anos festejo de 50 anos da festa de Iemanjá aqui. E aí eu comecei lá, já na Praia de Iracema. E é um trabalho que tem a ver com a minha fé, né? Eu sou um homem umbandista e tal. E é como se fosse uma oferenda, né? Um trabalho oferenda que eu faço para Iemanjá. E enquanto eu tiver força e que eu puder ir lá, eu vou estar lá fotografando. Mas tem exposição desse teu trabalho? Tu pensa Esse já em fazer? expus uma vez no Cuca, passei por 2 Cucas aqui, o Janguru Sul e o Cuca do Mundumbim, mas eu pretendo um dia fazer um livro, lançar um livro e também fazer uma exposição grande, numa galeria daqui da cidade ou fora daqui, não sei. Mas a ideia é que seja aqui, né? Massa. E, Gustavo, existe comércio de fotografia impressa aqui em Fortaleza? Tu disse que vende algumas fotos e tal. Como é que funciona isso aí, mano? Eu comecei a vender foto muito colocando as imagens na internet, então ainda tava liso, precisando de dinheiro. E aí eu fiz uma seleção de imagens, assim, peguei umas 10 imagens boas de paisagem e coloquei na internet, isso no Facebook. Aí a galera começou a comprar. Eu, cara, vou fazer isso daqui de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Aí fiz uma grana,
Paguei, tinha pedido um cartão de crédito emprestado para fazer as impressões e tal. E aí paguei o cara que me emprestou e fiquei com uma grana. Aí passou 3 meses, eu fiz a mesma seleção de novo. E fiquei uns 2, 3 anos fazendo isso direto. E vendi foto para fora daqui do estado do Ceará, para galera Rio, São Paulo, Bahia. Vendi foto pra galera do exterior. Mas a galera aqui de Fortaleza consome ou Uma o galera material? consome, os amigos e tal. As pessoas que têm interesse no seu trabalho, você pensa que a galera não tá de olho, mas a galera tá de olho sim, e aí o pessoal vai fazendo pedido. Às vezes pode ser que numa seleção você venda muita foto, né? Tipo umas 10, 15 imagens, pode ser que você venda menos, mas sempre rolava. Pode Sempre crer. rolava. E quando era para fora do Brasil, a galera pagava tanto o valor da foto quanto o valor do envio, né? Mas hoje diminuiu ou tu ainda continua fazendo essa atividade? Hoje eu nunca mais fiz, assim, porque às vezes também é um processo muito trabalhoso, né? Você ir nos correios, você fazer a impressão. Às vezes a impressão ela não sai boa, você tem que reimprimir de novo e tal. Tem um custo aí, né? Inclusive de passagem e tal. Nunca mais eu fiz, até porque eu tava com um trabalho fixo, né? Então nunca mais fiz, não, mas gerou uma grana, foi massa. Na tua visão, hoje, é possível viver da fotografia em si, só dela, se tu fizesse essa movimentação de venda das fotos catalogadas ou não? Se fosse, por exemplo, combinando arte e educação, venda de foto e trabalho Não, comercial... só da fotografia, sem ser nessa parte educativa. Assim. Agora não. Em Fortaleza, eu acho que não é possível. Agora não. O mercado é muito difícil, né? Como é que tu enxerga esse mercado hoje em Fortaleza, no modo geral, assim? Dentro de uma fotografia artística é praticamente impossível de viver, a não ser que você tenha muitos contatos, que seu trabalho role nas galerias e tal, que você seja chamado para fazer muita coisa. Agora é possível na fotografia comercial, né? Você se vincular a uma produtora, ou então você pegue muitos trabalhos comerciais para fazer, é possível viver. Mas do ponto de vista artístico, eu acho muito difícil. Então o artístico te chama mais atenção. O artístico me chama mais atenção. Mas eu não tenho nenhum problema em fazer trabalho comercial, não. Sempre rola também. Pode crer, mano. E tu já viajou pra fora do Ceará levando a tua fotografia, sim? Quais estados tu já circulou com ela? Eu já fui pro Rio de Janeiro, já fui pra Bahia, pra Recife, pra Natal e tal. Eu rodei alguns estados porque também a minha fotografia era vinculada aos movimentos políticos, né, de militância e tal, então... Eu ia te perguntar, tu fez parte do movimento estudantil? Eu sempre viajei levando trabalhos para mostrar pra galera, enfim, aí para participar de algumas exposições e tal. Eu fiz parte do movimento estudantil da UES durante 2 anos, mas foi só uma passagem breve. Mas sempre a fotografia estava ali contigo? Sempre estava envolvido, tinha envolvimento com a fotografia. Nem tanto no início, mas já na saída do movimento estudantil, eu acho que eu fiquei no movimento estudantil durante os anos de 14 e 15. No final no final de 2015 eu saio do movimento estudantil e fundo um coletivo chamado Zóio, que foi um dos primeiros coletivos de fotógrafo de periferia aqui da cidade, que eu participei da formação inicial até o final. Quem é que acompanha o coletivo Zóio? Na época, deixa eu ver... É porque foi um coletivo que passaram muitas pessoas... Mas tipo assim, nesse pontapé inicial, contigo... Participavam Kevin Cavalcante, que era um fotógrafo daqui, o Lucas Vieira, que é um amigo, um grande amigo, e eu. Nós 3 de início. Depois foram entrando pessoas, foram saindo e tal, e a gente ficou ativo até mais ou menos 2019, 2020. Foi um bom tempo de coletivo, a gente fez muita coisa interessante aqui. Quais delas tu pode falar sobre? A gente ocupou muitos espaços, por exemplo, pautando a ideia de fotografia e periferia aqui na cidade, né? Que foi um cenário que estava se desenhando, tanto nós do coletivo Zóio quanto pessoas de outros coletivos começaram a defender essa ideia. Qual? De que existia uma fotografia, um nicho de fotografia específico aqui na cidade, que era a fotografia de periferia. E aí a gente começou a discutir isso, o que é fotografia de periferia e tal, começou a ocupar espaço falando disso, e entendendo também o cenário da fotografia como um cenário muito burguês, né? Um cenário onde era ocupado por pessoas brancas, a grande maioria homens e tal, e que tinham produções fotográficas muito específicas,
Por exemplo, né, na cidade de Fortaleza, se a gente for contar a história da cidade de Fortaleza através de imagem, a gente tem fotografia do centro da cidade, a gente tem fotografia da beira-mar ali, da parte da Praia de Iracema, e tem fotografia ali pelas bandas do passeio público. Essa é a história fotográfica, e aí tem os jangadeiros, né? Essa é a história fotográfica da cidade de Fortaleza. E quando a gente começa a falar sobre fotografia de periferia, a gente começa a trazer as nossas vivências, né? Os registros de onde a gente mora, que era bairros de periferia, cada pessoa de um bairro diferente e tal, nos coletivos, nos grupos e tal. E falar de Fortaleza a partir da periferia desses lugares. Então aí a gente começa a defender essa ideia, que existe fotografia para além desse nicho mais central e que existe também pessoas que estão produzindo fotografia nas periferias. E aí nasce essa ideia de fotografia de periferia na cidade, né? Aí teve o nosso coletivo Zóio, teve o coletivo Motim, que a Deto fez parte, teve o Tentalize, teve o Dois Vetim, teve vários grupos que surgiram durante esse período, que se movimentaram e tal. Isso na área da fotografia. Isso na área do audiovisual também, mas muito mais voltado para a fotografia. Iniciou o pontapé foi na fotografia em si. Na fotografia. Esse movimento se inicia na fotografia e tal, e aí vai tomando outros rumos, né? Tinha coletivos que já trabalhavam com cinema também. O Zóio era muito mais com fotografia. E qual o trabalho com o Zóio que te chamou a atenção, assim, dentro desse período? Eu acho que o nosso trabalho que mais chamou a atenção foi o trabalho com arte e educação. A gente, por exemplo, em 2016, a gente rodou mais de 10 escolas, tanto em Fortaleza quanto na região metropolitana, dando oficina de fotografia de comunicação popular no tempo das ocupações das escolas secundaristas. Foi um movimento que a gente fez, foi muito bonito. Outro movimento que a gente fez foi ir em várias comunidades, várias periferias diferentes e ministrar pequenas formações em fotografia. E também ocupar espaços centrais, né? Tipo o Dragão do Mar, a gente participou de várias palestras, de roda de conversa, a gente participou também de muita coisa nas universidades e tal, falando da importância da comunicação popular, falando desse movimento da fotografia de periferia que estava surgindo aqui na cidade de Fortaleza. Então foi um coletivo também que ele encaminhou muita coisa nesse sentido, né? É óbvio, outros coletivos também fizeram seus trabalhos, bons trabalhos e tal, mas eu posso falar do Zóio especificamente porque foi o coletivo que eu fiz parte, então eu acredito que foi um movimento bem interessante que surgiu aqui e a gente pôde participar dele. O Zóio, ele era da Sabiaguaba ou não? Ele era um coletivo? Não, era um coletivo que tinha pessoas de vários lugares da cidade. Tinha o Lucas, que era do Janguru Sul, depois Joyce, que era lá do Carrito Pamplona, tinha o Kelvin, que era aqui perto do Cuca do Mundumbim, né? Enfim, tinham pessoas de vários lugares da cidade. Eu acho que isso que deixava o coletivo rico também, porque cada pessoa ela trazia sua vivência e tal, Pode crer. Seu modo de ver, enfim. Dentro das pesquisas que eu fiz sobre ti, Mancho, tinha essa parte do coletivo Zóio e tinha um pouco, algo referenciado ao documentário 11, da chacina do Curió e tal. Vocês tiveram influência nesse trabalho? Não. A gente participou ativamente, né, dessas movimentações que foi a chacina, né, a chacina da Grande Messejana, que foi um dos episódios mais tristes da nossa história recente aqui no Ceará. Foi em que ano, né? 2015. 11 de novembro. 11 de novembro, ano que vem faz 10 anos. E a gente trabalhou muito com os moradores, a gente se envolveu muito, né, com a história, com as pessoas e tal. E tinha um coletivo chamado Voz e Vez das Comunidades, né, lá dentro do São Miguel, que é uma das comunidades onde aconteceu a chacina. E aí a gente teve um insight, assim, de fazer um documentário. Eles, a gente e um coletivo chamado Nigéria, que hoje é Nigéria Filmes, né, que é uma produtora. E a gente se uniu, passou mais de 2 meses gravando, tanto na comunidade, quanto acompanhando a audiência pública, acompanhando a manifestação dos moradores. Aí saiu o 11, né, que foi um documentário que ajudou, de certa forma, a estar colocando esse episódio em pauta, oferecendo um canal também de resposta dos familiares, né, para que eles pudessem falar o que aconteceu, enfim, já que as pessoas que foram assassinadas elas estavam sendo criminalizadas. E aí eu acredito que o documentário ele foi importante para isso, né, nesse lugar de não dar voz, mas canalizar um grito que já existia, né?
Pode crer, mano. Tu me falou de coletivos, dessa construção dentro da periferia, que eu acho que existia 7 anos atrás, se não me engano. 6, 7, acho que 8. Como é que tu enxerga hoje essa produção independente dentro da periferia? Tô vindo dessa geração dos coletivos, que eu também vivi essa geração dos coletivos de fotografia audiovisual. E eu vejo que teve um ponto cronológico que eu acho que todo mundo se dissipou assim, né? E aí como é que tu vê hoje, né? Essa cena dentro das periferias, tem uma juventude nova, atuante, que te chama a atenção, e o porquê que tu acha que os coletivos acabaram? Eu acredito que essas movimentações culturais, elas também têm muito a ver com o cenário político estrutural, né? Por exemplo, em 2012, 13, a gente teve aquele boom que foi, acho que foi 2012, 13, que foi o movimento das passagens, teve o movimento da Copa, né, das ocupações Sim, da sim. Copa, e a gente pega esses movimentos que surgiram, onde a juventude foi para a rua, e a gente teve ali também, se você parar para observar, uma crise de identidade política, né? Aqui naquela época do Gigante Acordou, isso Na rolou hora, nesse movimento mesmo, a gente teve uma ideia, uma utopia a tal hora, né? teve um tempo assim de crise de identidade política. Aí eu observei muita gente sair dos movimentos estudantis, sair de partido político e começar a militar em coletivos, né? E aí, Independente mais, assim, né? isso, mais independente, exatamente. E esse boom dos coletivos, ele também já vem desse cenário político que vem como uma continuidade. E aí a gente começa a entender que se organizar politicamente dentro de coletivo é importante, sem ter ninguém de partido político mandando na gente e segurando o nosso braço, né? Tu já foi de partido, já? Já fui de partido político. Qual partido? Já fui do Partido dos Trabalhadores, já fui filiado, mas hoje não sou mais. Certo. E aí percebi que teve esse boom, né, assim, de coletivo, de outra forma de organização, de uma busca por isso da juventude. E quando chega em 2018, a gente tem a eleição, né, que o Bolsonaro entra e começa a gente ter uma outra crise política e outras necessidades de organização. Os coletivos, eles sobrevivem a isso, mas sai desse período saturado, né? A gente sai saturado porque foi muitos acontecimentos difíceis que Eu lembro rolaram. bem que rolava essa questão, desculpa te interromper, mano, mas que me veio esse pensamento que a gente queria essa independência até na informação, né, mano, de nós criarmos os nossos conteúdos, né, e os meios de difusão desses conteúdos, né, de não ter aquele dedo assim, pai, então. Exatamente. Inclusive, a gente começou a discutir muito, muito comunicação popular nesse período, Isso. né? Assim, a gente até pensou em... Aí foram surgindo também jornais, páginas de conteúdo negro, inclusive aqui no Ceará, em Fortaleza e tal. Mas nós somos seres sociais que a gente sempre está se atualizando e buscando novas formas de se organizar, né? Eu acredito que para nós, o fim dos coletivos, ele tem um peso do tempo histórico, porque, por exemplo, a gente começou participando com 22, 23, sei lá, anos de idade. Hoje em dia a gente é mais 30. Então, tem esse peso também, que é a necessidade de estar contribuindo de uma forma mais direta em casa, estar morando sozinho, tendo que pagar nossas contas. Naquela época, a gente era mais jovem, né? A gente tinha ainda esse vínculo, pelo menos eu morava com a minha família, eu passei um tempo morando sozinho, mas eu morava naquela época diretamente com a minha família, então isso também conta, né? De como é que você vai se organizar, mas tendo uma estrutura de vida que lhe mantenha ali, pelo menos você tem um lugar para morar, tem, sei lá, você chega em casa vai ter algo para você comer. É o mínimo. E hoje em dia a gente tá mais velho, né? A gente tem outras responsabilidades, então isso também conta na nossa forma de se organizar politicamente. Atualmente eu observo que teve um boom também, se a gente percebeu, a favela ela tá no hype, né? Assim, a periferia tá no hype, eu percebo isso. É diferente do que a gente observava há 10 anos atrás. As instituições, elas sacaram isso politicamente, que precisam absorver a periferia, porque
se você é um curador, se você é um gestor público, se você é um professor, se você, sei lá, tá dentro de qualquer espaço institucional e você não percebeu que a reinvenção da arte contemporânea, dos movimentos de cultura, enfim, eles estão vindo da periferia, você é uma pessoa deslocada do mundo. Então, as instituições, elas sacaram isso. E sacando isso, existe também uma possibilidade de cooptação, né? E eu lembro que quando a gente estava se organizando em coletivo, a gente tensionava muito esses espaços, né? As instituições, para a gente, eram locais que a gente era quase que avesso às instituições. Não sei se isso foi tão positivo assim para nós e tal, mas a gente tensionava muita coisa. E hoje em dia, eu percebo que falta um tensionamento também. Hoje, mas eu acho que quem tensionou lá atrás, hoje, muitas vezes, pouco colhe, né? Até dessa vivência, assim, eu acho que de trampo, falando de trabalho mesmo, assim, do meio, né, cultural da cidade, eu acho que... Porque a gente tensionava, eu acho que de uma forma... Não incisiva mesmo, era bem né? incisiva, não era sem massagem mesmo. Eu acho que fecharam-se umas portas e se abriram outras portas para essa nova geração que faz, eu acho que faz fotografia, faz audiovisual, enfim. A gente tava falando dos coletivos, mano, e aí eu sempre viajo nesse tempo, mano, porque para mim também foi um tempo muito marcante, era gostoso mesmo assim a forma que a gente se comunicava, que a gente se via. Eu lembro que o Motim ele começou como um coletivo de fotografia, depois era coletivo de fotografia e audiovisual, e depois ele passou a ser um coletivo de comunicação. Então ele teve toda essa vida, né? Eu acho que todos os coletivos eles passaram por essa transição também, né? Porque sempre ia chegando coisa nova pra gente, né? A gente começou com a fotografia, aí depois veio o audiovisual e depois veio a comunicação em si num todo, que acho que foi a época de mais acesso às redes sociais, né? Eu acho que Facebook, um pouco da chegada do Instagram, assim, também mais dentro das periferias, um pouco do acesso também das pessoas terem celulares, né? Tu começou fotografando com celular, eu acho que muito abaixo do que a gente tem hoje, né? Que hoje, para fazer trabalho, os geradores de conteúdo, muitas vezes querem só um celular para estar fotografando. E não tinha filmando, também, né? Mano? Por exemplo, 10 anos atrás, quando a gente estava nesse corre, não tinha essas outras formas de comunicação que a gente tem hoje, que são digitais influencers, por exemplo, né? Hoje a forma de comunicação está mais rápida e também existe esse lance dos criadores de conteúdo. Quando a gente pensava em criação de conteúdo, inclusive, era um conteúdo que a gente pensava muito ele politicamente. Não estou dizendo que essas pessoas elas não pensam, mas a gente se preocupava muito com isso também, né? De que forma a gente vai comunicar o que a gente está pensando e tal, o que é que os nossos coletivos têm feito, como é que a gente quer colocar isso no mundo. Tinha todo esse lance também e tinha essa questão da técnica, né? A gente não tinha tanto... Hoje em dia a gente sai para os rolês, tem internet no celular. Naquela época a gente não tinha nem grana para fazer isso. A gente ia fazer nossas corres às vezes pulando catraca. Então Justo. era são outros lugares de produção. E também teve, eu acho que tu falou desse lance de pulando catraca, mas também teve o lance também logo quando estourou, né, o conflito, né, territorial dentro da cidade, né, que tal hora antigamente a gente transitava de boa, né, de um bairro para o outro, hoje que a gente não transita de boa, mas logo quando estourou esse conflito, né, a gente já tinha várias questões para dar de conta, e aí quando estourou esse conflito territorial, a gente já ficou, pô, eu me lembro que uma vez a gente estava por ali pela orla e mano, não posso voltar por tal lugar, porque o ônibus passa por tal lugar, né? E não tinha Uber, doido, tipo assim, saca, se juntava ali, o Gustavo tá sem a grana da passagem, se juntar uns 3, 4, acabou de ter um Uber aqui pra ele, não tinha nem essa possibilidade, o que é que a gente iria fazer, né, mano? Tinha que dar uma volta na cidade, de terminal em terminal, e chegar em casa, sabe lá Deus que horas, Corujão assim. depois, né, mano? Eu lembro de uma vez que eu fui fotografar, era um ato, já pelo coletivo Zóio, a gente foi fotografar ali na praça, perto da Verdes Mares, por ali. E aí eu tinha que voltar pelo Papicu para poder ir pelo Caça-Pesca para casa, né? Quando eu chego no Caça-Pesca, não tinha mais Sabiaguaba passando, porque a ponte ela tinha ficado cheia, assim.
e lá nas áreas a lagoa enche, ela cobre a ponte e o ônibus para de passar. E aí eu tive que voltar lá do Caça-Pesca até a Sabiaguaba andando de noite, se eram as 9 horas da noite, passar por aquela ponte ali, a ponte toda escura, depois atravessar a outra ponte com água, tipo, quase na cintura e com 2 câmeras na mochila, lente e tal. Foi muito rolê, bicho, assim. Até a cidade mudou, né? Até hoje a locomoção ela é mais fácil mesmo. Tu falando disso agora, eu comecei a pensar o quanto que foi desgastante também. Era muito doido, mano, como a gente começava a produzir. Eu acho que, tipo assim, teve um dos encontros que a gente teve que me chamou a atenção acima, que a gente tava, eu acho que era em um movimento aí, que a maioria dos movimentos era na orla, né? E hoje é que estão descendo para as periferias, assim, de fato, né? Muitos anos depois. Mas era uma marcha aí contra o racismo, acho que a gente tava, ou foi antes dela, não me recordo. E eu tava só com uma lente, então me emprestou uma lente, né? E tipo assim, a gente não tinha um contato assim, né? Então vai, leva. Aí eu me perdi no meio da multidão. Esse cara é doido, mas ele deu a lente aqui na minha mão. Enfim, eu fui. Mas isso traz muito aquela energia do que eram os coletivos, né? Mas tipo, um tem uma lente, um tem um 50, outro tem uma outra, e pá. E a galera ia se ajudando dentro disso, né? Eu acho que dentro dessa época, mano, foi uma das últimas vezes que eu fui pra Ato, assim, acho que a gente se encontrou assim, a gente vivenciava muito isso. Eu fui pra Ato, né, e dentro desses atos a gente estava lá e teve uma marcha contra o racismo que no final a gente chegou lá e quem foi discursar foi 2 homens brancos, né, políticos aqui da cidade, né. E a gente muitas vezes se perguntava por quê, né. Hoje a gente está batendo um papo, né, aqui dentro de um podcast, dentro de uma criação independente também, com câmeras, microfone e tal. Mas isso aí teve um tempo que era anseios de calçadas, né? Muitas vezes a gente batia esses papos nas calçadas, né? Enfim, na US. É um rolê, né, mano? E eu acho muito doido a gente voltar nessa época do coletivo, assim. E tu trouxe que a periferia hoje ela tá no hype, né? E o que é que tu acha desse hype aí da periferia, trazendo, né, desde aquela nossa trajetória lá atrás, assim, num todo, hoje eu tô me colocando assim dentro da pauta, porque a gente venceu junto, né? Toda essa parte, assim, da periferia. Gostava de um lado da cidade, com o Zóio, era o Zóio, Tentalize, né, de um lado da cidade, daqui tinha de fotografia audiovisual, acho que era a gente do Motim, né? E lá da Barra tinha os meninos dos Dois Vetinhos, né? Enfim, e aí tinha uma hora que a gente ia se encontrando. Mas eu não senti um hype nessa época, que quando tu me falou, como tu mesmo trouxe, né? Era muita luta, né, Mata? A hora você sair da Sabiaguaba para ir para Barra do Ceará, atravessava a cidade de ônibus, não tinha nem essa questão de uma locomoção fácil, né? E como é que tu vê esse hype hoje dentro da periferia? Ele é benéfico ou tu acha ele muito prejudicial de uma forma, não sei se o termo seja esse, prejudicial, mas como é que ele chega na real para essa juventude, para essa vetada mais hypada? Eu acredito que a galera tem que fazer uso mesmo, sim, desses caminhos que foram abertos, né? De várias formas, assim, até na questão do tensionamento de políticas públicas para a questão dos editais. Hoje a gente percebe que, mesmo com pequenos editais, existe mais fomento do que na nossa época, né? Então, eu acredito que a galera tem que fazer esse uso mesmo e adentrar e tal. Mas ficar muito atento também com a questão das cooptações no âmbito institucional mesmo, né? Que a gente é oferecido uma oportunidade aqui, mas que essa oportunidade ela também não seja uma forma de nos silenciar de alguma forma, né? Porque às vezes a gente é chamado para falar do nosso trabalho e tal, falar do nosso corre em determinados lugares, e aí, por estar nos dando uma oportunidade, as pessoas pensam que
vão moldar o que, que a gente vai falar, o que, que vai ser dito ali nesse lugar. Tu ainda Da vê gente isso dessa ficar forma tendo, hoje? eu vejo isso também. Eu vejo muito de antigamente. A gente era muito assim, né? De, se o Gustavo for Mas eu falar. fico prestando muita atenção, assim, que a gente também não pode cair no... Tudo é uma disputa política, né? Que a gente também não pode cair no campo da ingenuidade de pensar que eu tô nesse lugar aqui, só que eu tô nesse lugar aqui, eu já tenho uma trajetória, então eu vou falar o que eu achar que é pertinente e tal. Outro lugar também que a gente não pode cair é no discurso da favela venceu, do pretos no topo, né? Que é algo que está muito em voga hoje em dia, assim. A gente entender que essa luta, uma vitória individual, ela precisa ser comemorada, é importante que a gente comemore. Sim. Quando a gente dá um passo, quando a gente compra uma câmera nova, quando a gente compra, sei lá, um microfone, quando a gente consegue fazer nosso corre, a gente precisa comemorar porque é tudo fruto de muita luta, mas não achar que uma vitória individual, ela dá conta de uma coletividade, né, assim. Favela venceu porque eu comprei uma câmera nova? Não, peraí, né? Tenho que comemorar a minha vitória. Foi massa, eu cheguei aqui com muita luta. Mas entender que para a favela vencer, outras lutas coletivas elas precisam se movimentar, né? Porque, sei lá, como é que eu posso gritar a favela venceu se o racismo ele continua sendo estrutural, se continua diariamente dezenas de jovens sendo assassinados jovens negros sendo assassinados pela polícia, né? A gente não pode cair nesse discurso individualista, né? Sempre com a visão ampla. Eu acredito que seja por aí. Tu trouxe um ponto, né, mano, não é comprar uma câmera nova que a favela venceu, né? Eu também, né, eu vejo muito que... Vou trazer um caso, né? Nazaram uma vez, mano, um pivete, ele recebeu uma rescisão, doido, e ele comprou um iPhone na época, isso faz uns 3, 4 anos, velho. Ele pegou uns 3 pau, que era grana, muito tempo atrás, e botou todinho no iPhone, né, mano? E, pô, e aí? E isso me preocupa um pouco no hype, né? De que forma é que chega dentro da base, assim, né? De não vender aquela ilusão, de não vender o que os videoclipes passam hoje, que a maioria da pivetada é muito acesso, né? Esse lance da ostentação, de tudo, né? Ter sempre o pé no chão. Comprar uma câmera nova e tal, beleza, massa, mas eu tenho que comer, minha família tá bem, eu tenho como me locomover e tal, beleza. Que aquela aquisição não te tire de outro lugar, né? De não falte em outra esfera da tua vida, né? E que essa aquisição, ela precisa ser algo, assim, né? Eu penso dessa forma, que faça sentido para mim, que vai me ajudar, vai me mobilizar a ter um crescimento para algum lugar, assim. Se eu quero uma câmera nova, eu estou sempre pensando que essa câmera nova ela vai me gerar trabalho, esse trabalho ele vai alimentar meu bolso de alguma forma e eu vou ter, a partir disso, poder ter algum outro crescimento, comprar um outro equipamento, ajudar a minha família e tal. Porque a cultura da ostentação ela anda muito junto com a cultura da globalização, né? E falando de geografia também. Por exemplo, o que é importado para nós, essa cultura da ostentação, ela nem nasce no Brasil muitas vezes. Ela vem importada dos Estados Unidos, né? Muitas vezes nosso modo de vestir, nosso modo de, sei lá, que celular eu vou comprar, que tipo de roupa eu vou estar ditando a moda que eu visto e tal. E a gente está sempre ligado nisso, porque às vezes parece que eu estou tendo, de fato, estou tendo acesso a uma coisa, a algo, mas será que ter acesso a isso vai estar fazendo sentido para mim de fato, né? Para minha vivência, para minha vida e tal? Será que não é massa pegar essa grana e investir em alguma outra coisa? Eu sempre fico pensando muito nisso, porque a gente está, até mesmo a gente que está falando aqui agora, a gente está suposto a cair nisso, né? Qualquer um de nós. Então, claro. essas reflexões, elas precisam ser contínuas e diárias. Eu acho que é porque a gente não tem, mano, desde cedo, não é cultural pra gente uma educação financeira, né? A gente luta pela sobrevivência tal hora, né? Eu tô falando da minha realidade que é muito parecida com a tua, né, mano? A gente vem da periferia, né? Meus pais sempre trabalharam, mas tiveram momentos que foram dificultosos ali. E aí, o que é que a gente faz? A gente compra alguma coisa ou a gente come, né? A gente tem sempre esse revés, né? E eu me atento muito também, né, dentro dessas observações, né, do que de onde é que eu vou chegar, né? Se vai ser uma chegada coletiva, se vai ser uma chegada individual, né? Porque tal hora
mexe muito, né, com o indivíduo, né, mano? E, Gustavo, tu falou pra mim, mas a gente já tá indo pro nossos encerramentos. Tu falou do movimento negro, eu queria que tu falasse pra mim aí, mano. Do movimento negro? O que é que tu acha do movimento negro hoje em Fortaleza? Né? Tendo uma visão assim, também um pouco do passado, como é que a gente falou de coletivo, né? Dessa ascensão, declínio, enfim. E eu queria a tua visão de como é que tu enxerga isso também dentro do movimento negro de Fortaleza, hoje. O que eu vejo do movimento negro de Fortaleza, eu vejo que os movimentos negros estão muito centrados hoje. Os movimentos negros são muito centrados no movimento de mulheres negras, que é um movimento muito importante, que continua muito forte, muito potente, assim. Tem os movimentos negros partidários, que eu não sou muito próximo, mas eu respeito, eu entendo a importância e tal. Só que eu sinto falta aqui em Fortaleza, que eu acho que o espaço ali da Pérola de Oiá também cumpre com isso que eu vou falar agora. Região de Oiá, né? Que é o Agião de Oiá, ele cumpre com esse lugar de encontro, né? Só que eu sinto falta de mais lugares de encontro, como é o Aparelho Luzia, por exemplo, né? Acho que em São Paulo, o Aparelho Luzia, né? São Paulo e tal. Espaços, sim, da gente se encontrar e que sejam espaços também culturais, mas também que sejam políticos, né? E eu considero o Agião de Oiá um espaço, assim. O que eu espero do movimento negro de Fortaleza é que a gente se encontre, sabe? Assim, existem muitas fragmentações. Eu acredito que tá faltando a gente se encontrar e tá mais junto. Eu sinto que a criação de espaços assim, eles ajudariam a gente a ter um lugar onde a gente pudesse, de fato, celebrar junto, né? Falar de cultura, mas também falar de política. Sobre os coletivos, eu não tenho me envolvido muito com os coletivos negros daqui da cidade, mas acompanho muita coisa pela internet mesmo. Assim, a minha proximidade tem sido essa. Eu acho que as minhas movimentações dentro do movimento negro, elas estão muito mais, hoje em dia, individuais e em sala de aula. Assim. Eu acredito muito que o meu trabalho como professor, ele ajuda a movimentar as pautas do movimento negro que eu acredito, né? Massa, mano. E é isso, Gustavo, mano. Eu ia te fazer várias outras perguntas aqui, mas o nosso tempo já tá batendo aqui, meu irmão. De antemão, mancho, eu queria que tu, né, pra gente encerrar, o que é que tu fala pra esse jovem negro de periferia, com a mensagem que tu deixa, que tá buscando o sonho, que tá nos assistindo hoje, qual a mensagem que tu vem vindo dar pra esse jovem que vem da nossa realidade hoje, que tá aí nos assistindo, que tem 14, 15 anos, enfim, não sei. Eu acredito muito no poder da educação, né? Acredito que a educação ela pode ser um viés de mudança. Que essa pessoa que está me escutando agora, esse jovem, ele continue estudando. Eu sei que a escola, às vezes, ela é um ambiente que afasta a gente muito mais do que ela atrai, mas a educação ela ainda continua sendo uma das nossas possibilidades. Então, eu acredito que o caminho da educação ele precisa continuar sendo ocupado por nós. Outro que, independente de educação, que a gente continue acreditando nos nossos sonhos, né? O sonho, ele é um mobilizador, às vezes é o que mantém a gente vivo. Então, eu acredito que esse lugar da educação e dos sonhos são lugares fundamentais para nós, para que a gente continue vivo, que a gente continue produzindo potência e tal, e acreditando mesmo em si, na nossa comunidade, em nós. É isso. Beleza. Gustavo, e pra quem tá nos acompanhando, que quer te acompanhar também pelas redes sociais, deixa o teu arroba aí, meu irmão. Eu tô com o Instagram, nem sempre eu tô por lá, mas por agora ainda tô online, que é @laroienego, e tem uma conta no Behance, Gustavo Costa. Behance é uma rede social para fotógrafos, só procurar lá que você me acha. Pois massa. Gustavo, de antemão, meu irmão, muito obrigado pela tua presença, por esse bate-papo aqui, pela sua disponibilidade de tempo para estar aqui dialogando, construindo. É uma alegria te ouvir, compartilhar de alguns sentimentos conjuntos que nós temos, né? E muito obrigado de coração Não, meu mesmo, irmão, né? que agradeço. Tamo junto. Viu? E até a próxima, beleza? E para você que nos acompanhou, esse foi o nosso Pode Ser Sal Podcast. Segue a gente nas redes sociais, deixa o seu like, segue a gente aqui no YouTube também, para ficar ligado. Ativa as notificações, né?
para ficar ligado aí nos próximos episódios. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu.